E neste jornal de domingo vou agora estar a conversa com o Ministro do Ambiente sobre a COP28, que terminou esta semana no Dubai, com muitas novidades para a comunidade internacional, com muitas notícias consideradas históricas. Muito boa noite, Sr. Ministro, obrigado pela sua disponibilidade. Há bocado, na reportagem que eu passei, ouvi Anne Rasmussen, acho que é o nome da Presidente da Oasis, a falar que a Aliança dos Estados Insulares consideravam que a COP28 ficou aquém do acordo para os pequenos Estados insulares. Qual é a posição de Cabo Verde em relação a esta matéria, visto que somos os territórios provavelmente mais vulneráveis ao aquecimento global? Tuvalu e Kiribati são dois países que estão a ser engolidos pelo mar e que estão a desaparecer. Qual é a percepção de que forma é que os países insulares olham para as medidas que saíram da COP? É assim, de modo geral, os pequenos estados insulares em desenvolvimento, que têm uma fatura muito grande, mas poluem muito pouco, ou seja, contribuem de forma praticamente insignificativa para o aquecimento global, normalmente acham que as decisões sempre estão aquém daquilo que é o ritmo desejado para a alteração da situação em relação às mudanças climáticas. É normal. Mas nós temos que entender também que estamos a falar de negociações em que nós complicadas e difíceis, não é? Muito difíceis, com vários países, muitos que dependem também dos combustíveis fósseis, e que nós vamos ter que negociar e atender a todos os interesses. E, portanto, aquilo que sai enquanto decisão final não será certamente aquilo que é o desejo. Por exemplo, qual era o desejo de Cabo Verde em relação a esta COP? O nosso desejo é o mesmo desejo que a OSIS, que, por exemplo, em relação à descontinuação da utilização das energias fósseis em 2050, que o texto fosse muito mais incisivo. Que o texto final fosse, de facto, claramente dizer descontinuar em 2050, e o texto fala de uma transição justa para a descontinuação. Houve um facto curioso que o grupo AOSIS saiu para uma negociação e quando regressou o texto já estava rubricado. Isto quer dizer o quê? Olha, estas coisas das negociações nós sabemos, muitas das vezes vão noite adentro e muitas decisões saem quando muitos já foram para os hotéis. Isto também acontece nas negociações. Os países que têm muita gente nas suas delegações conseguem, portanto, manter-se. Muitos outros que têm delegações pequenas, às vezes é muito difícil. Devo dizer, por exemplo, Cabo Verde esteve lá com uma delegação técnica com 11 elementos, sem contar com a delegação política em que participei e também o Sr. Primeiro-Ministro. E estamos a falar, portanto, de um trabalho em que todos os dias saem muito cedo de manhã, regressam à noite, fazem uma hora e meia para chegarem aos hotéis. Não conseguem ter tempo para se alimentar bem, portanto é um trabalho muito árduo este de participar nas negociações e ao mesmo tempo também participar nos eventos paralelos de interesse para o país. Portanto, quando assim é, e nesta situação a maior parte dos pequenos Estados e também Estados menos desenvolvidos têm, portanto, pequenas delegações e não conseguem cobrir todas as despesas. A participação numa COP é sempre muito cara e, portanto, nestas negociações é assim. Portanto, mas eu devo dizer que, de um modo geral, mesmo com o texto que saiu, houve progressos. Nós temos que dizer que desde o COP21, o Acordo de Paris, e até hoje, vai-se de COP em COP traçando, consolidando os caminhos para uma boa implementação deste acordo e temos havido progressos. Poderíamos ir muito mais além, poderíamos, enfim, ter decisões que permitem uma maior aceleração da ação climática. Tudo isto é verdade, mas quando olhamos para trás, temos que dizer que temos tido progressos. E é isto que conta. Em relação à transição energética, no corte gradual dos combustíveis fósseis, como é que Cabo Verde vai se posicionar isto até 2050, não é? Que investimentos é que Cabo Verde vai ter que fazer para chegar aí? Cabo Verde vai ter que cumprir com as suas metas. Veja, nós agora temos o nosso NDC, portanto, a nossa contribuição nacionalmente determinada, que fala, portanto, de uma redução na ordem dos 38% em relação, portanto, às emissões. Somos um país que emite muito pouco e, para isto, nós vamos ter que, enfim, fazer aquilo que também está planeado, que é aumentar consideravelmente a participação
a taxa de penetração das energias renováveis, investir muito nas energias renováveis. Ao mesmo tempo também trabalhar naquilo que tem a ver com a adaptação e a sequestração do carbono. Veja, nós somos um país pequeno quando olhamos para o nosso território terrestre, mas um país muito vasto em termos de território marinho, e o mar, o nosso oceano que nos circunda, desempenha um papel importante. É um crédito azul que nós temos para a nossa economia? Evidentemente, presta um serviço ambiental. De entre os vários itens desse serviço ambiental, nós temos a captura de carbono. Não podemos, evidentemente que contamos também com o papel das florestas, mas sabe, o país é pequeno, a nossa floresta ainda é pequena, significa que por mais que nós façamos para termos, ainda por cima num país árido, uma floresta que sequestra bastante carbono, não vai ser possível por razões estruturais. Portanto, vamos ter que fazer o nosso melhor, mas temos que apostar, acima de tudo, nas energias renováveis, na mobilidade elétrica e, portanto, nós temos, em termos de metas, portanto, chegar a 2050 com a neutralidade carbónica. Portanto, Cabo Verde vai fazer a sua parte. É um país pequeno, como eu disse há pouco, os países insulares todos contribuem com pouco menos que 0,2% das emissões globais, o que significa que vamos ter que apostar nisto, mas acima de tudo na estratégia de adaptação. E, portanto, contribuindo para a redução das emissões, estamos a dar o nosso exemplo, queremos, embora pequenos, ser relevantes em matéria de execução das políticas climáticas. Hoje fala-se muito em crédito de carbono. Isto não é um negócio que poderia interessar a Cabo Verde? Poderia e interessa, e evidentemente estamos a estruturar-nos nesse sentido. Só para explicar às pessoas como é que funciona o crédito de carbono. Bom, normalmente os países que contribuem para a sequestração do carbono ou para a redução das emissões está a contribuir de forma positiva para este avanço, esta transição que nós pretendemos a nível global, que é a redução das emissões. Com esta contribuição, pode, de facto, vender esta, entre aspas, esta sua contribuição a um outro país que, por exemplo, ou uma outra empresa que tem uma contribuição ainda que emite. Ou seja, pode fazer contar esta contribuição dentro de um balanço, digamos, positivo, em que entra uma empresa ou uma entidade que polui e vende, portanto, esta contribuição em termos de mercado de carbono. Uhum. É evidente que nem tudo o que se faz nesta matéria é credível, por isso também em vários países é necessário haver uma lei, haver instituições e nós ainda não temos nada disso. E acima de tudo ter instituições que conseguem fazer uma boa auditoria, instituições independentes, é preciso ter indicadores, e em Cabo Verde nós estamos a trabalhar no sentido de, consolidarmos a governança climática, e isto implica, portanto, a entrada em funcionamento de muitos instrumentos que temos que criar por lei, ou então instituições que terão que desenvolver, portanto, várias atividades dentro das suas atribuições, e que nós... Todo o mundo está, neste momento, nesta fase de reforçar a governança climática. Cabo Verde tem feito bastante, aliás, a nível da sub-região é considerado um país exemplo, mas nós temos a consciência que é preciso, de facto, acelerar. Posso lhe garantir que, se calhar, até o mês de junho do próximo ano, estaremos já com vários instrumentos que fazem parte desta boa governança climática a serem lançados ou então a funcionar, o que vai nos ajudar, portanto, a reforçar, como eu disse, a governança climática e a fazer bem melhor ou implementar bem melhor a nossa política climática. Eu estive a ler sobre as anteriores COPs e fico com a impressão que em todos os finais daquelas reuniões há aquelas frases bem feitas, politicamente corretas, que vai, a partir de agora, é o marco zero para travarmos o aquecimento global, etc. Mas, no final das contas, percebemos que não foi resolvido nada. Inclusivamente, o secretário das Nações Unidas foi duro nas palavras que proferiu antes desta COP28. O que é que muda a partir de agora desta COP que aconteceu no Dubai? É assim, primeiramente, uma das coisas que nós entendemos, sobretudo nós pequenos Estados insulares, achamos que não se está a cumprir é o financiamento climático.
convencionou-se, por exemplo, dar uma contribuição nos países desenvolvidos de cerca de 100 bilhões de dólares. Não se cumpre porquê? Por falta de vontade política ou porque há outros jogos por detrás? Não, há vários fatores que contribuem para isto. Evidentemente que nem todos têm a mesma vontade política, nem todos os países se encontram na mesma situação em termos de capacidade de cumprimento. Veja, nós temos países desenvolvidos que hoje têm todas as condições para, por exemplo, não utilizar tecnologias ou a nível energético produzir energias que poluem demasiado. Temos outros países ainda em pleno desenvolvimento que acham que ainda podem, até porque os países desenvolvidos já fizeram este percurso e agora estão a poder reduzir. Enfim, todos têm alguma legitimidade para defender a sua posição, mas o que eu acho é que é pela via das negociações que nós chegaremos lá. Evidente que há vontade política ou há compromisso escrito, que depois nem sempre é cumprido por razões várias, mas a tendência geral é criticar aqueles que não cumprem, reforçar as negociações para que passem a cumprir e, portanto, este caminho é nesta matéria, do nosso ponto de vista, positivo. O que é que eu disse? É que nós precisamos acelerar para assegurar que até o final deste século o planeta não aqueça mais do que 1,5 graus centígrados, isto em relação ao período pré-industrial, porque, como nós sabemos, o aumento considerável dos gases ditos de efeito de estufa que contribuem para o aquecimento global passaram a serem produzidos com muito mais intensidade a partir, portanto, da era industrial. E, portanto, nós temos que olhar para os países que não cumprem de forma crítica e negociar, criar condições para que passem a cumprir e aqueles que cumprem, portanto, reforçar ainda mais para que possam cumprir e servir de bons exemplos. A temática climática é global. Nenhum país vai resolver sozinho o assunto que é o aquecimento global. Por conseguinte, vamos ter que estabelecer metas globais. Vamos ter todos que contribuir. Evidentemente que países como Cabo Verde, na sua política, no seu discurso internacional, sempre faz um apelo muito grande àqueles que mais poluem, àqueles que têm mais responsabilidade no aquecimento global, para olharem para os pequenos estados insulares. Isto tem que ver com a solidariedade, tem que ver com a justiça, não é? Ambiental e climática a nível global e, portanto, o caminho se faz caminhando e nós entendemos que este caminho é francamente positivo, poderia estar muito mais ainda. Nós estamos a chegar ao final do ano de 2023, onde a chuva não caiu como os agricultores queriam, mas o Governo tem falado muito nas desalinizadoras para fornecer água para a agricultura. Quando é que o projeto vai arrancar? Olha, o projeto já arrancou há muito tempo, está em curso. Nós, no ano de 2024, vamos poder, portanto, inaugurar várias unidades, mas este é o caminho. Ou seja, num país de clima árido, como Cabo Verde, as vulnerabilidades ligadas ao clima são muito grandes. Veja, os sucessivos relatórios do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas avaliam Cabo Verde e hoje posso lhe dizer que a suscetibilidade em relação à seca é de 80%. Cabo Verde, se as coisas continuarem neste ritmo, vai aumentar, portanto, a temperatura média anual vai aumentar 1,5 a 2 graus centígrados. 2023 foi um ano extremamente quente no Quente, país, mas não é? a nível global também. Sim. E veja, aqui em Cabo Verde a vulnerabilidade também vai para a questão das chuvas. Portanto, as chuvas vão diminuir em termos de média pluviométrica anual 5 a 10%, mas as chuvas intensas, a probabilidade de ocorrerem chuvas intensas vai aumentar, porque vai aumentar a nível de toda a nossa região a probabilidade da existência de ventos naturais extremos, furacões, as grandes tempestades, etc., que influenciarão, obviamente, aqui o clima em Cabo Verde. Portanto, de um lado, menos chuvas, por outro lado, chuvas mais intensas que produzem maiores efeitos, sem contar com a subida do nível do oceano, que até o final do século, se as coisas continuarem assim, 3,7 metros, não é pouco, portanto, isto a nível de toda a nossa região, e veja a quantidade de pessoas que vivem nas costas e a vulnerabilidade,
portanto, que nós temos ali com as infraestruturas, com as pessoas a nível da costa, portanto, é um problema muito grande, sem contar com a acidificação dos oceanos, a mudança das correntes marinhas. Tudo isto vai influenciar fortemente os ecossistemas marinhos e, evidentemente, já disse, também os ecossistemas terrestres. Para resolver tudo isto, evidentemente que nós temos que ter um plano. Depender das chuvas está complicado. Cabo Verde já faz a dessalinização desde há 50 anos atrás. Só que nós fazíamos a dessalinização para assegurarmos a água potável para a nossa população e hoje, digamos, a participação da água dessalinizada representa mais do que 70% daquilo que nós consumimos. E agora vamos ter que começar com a água para a agricultura. E tem que haver um começo. Estamos a começar fortemente com este programa de 35 milhões de euros de crédito contraído junto do governo da Hungria. Mas vamos ter que continuar neste caminho ao longo dos anos, o que significa que a trajetória de Cabo Verde vai ter que passar pela água do mar dessalinizada e vamos ter que olhar para os investimentos, para aquilo que traz, que é feito com maior eficiência. Vamos ter que distribuir de forma justa este tipo de investimentos para todas as ilhas, para todas as regiões, mantendo, portanto, a nossa atividade agrícola, tornando-a mais resiliente e, evidentemente, melhorando-a consideravelmente do ponto de vista das práticas. As práticas agrícolas têm que ser mais inteligentes. Não podemos ter uma água que é mais cara, porque é dessalinizada, e continuar a fazer, portanto, uma agricultura... Mas isso também implica um bocado de sensibilização dos agricultores por parte, sei lá, do Estado, das empresas... Evidentemente. Por isso é que o programa não é apenas instalar dessalinizadores. O programa é muito mais. É instalar dessalinizadores, sim, desenvolver todo um sistema de distribuição de água em que todos pagam pelo serviço, mas pagam de forma justa, melhorar consideravelmente a produtividade no campo, para que os agricultores possam dizer, sim, tenho uma água mais cara, mas produzo mais e consigo pagar a minha água, e olhar para aquilo que o mercado mais precisa, em termos de produtos onde nós temos potencial. Já dissemos várias vezes que Cabo Verde tem enorme potencial no que tange à horticultura, à fruticultura, mas também à pecuária, mas temos que desistir de produzir grãos, porque não temos nem terra nem água suficiente e vamos ter que olhar para outros mercados e outras formas da produção de grãos, não é? De cereais. E esta é a nossa estratégia, não há outra forma de fazer. Temos também que olhar para o mar, desenvolver as pescas, desenvolver a aquacultura, não só para o aumento do rendimento das famílias, mas para assegurar, de facto, mais alimentos e reforçar a nossa segurança alimentar e nutricional. Quando falamos de ambiente, falamos também de áreas protegidas, não é? E há muitas críticas das ONGs ambientalistas que o Governo não tem sabido proteger estas áreas. Qual é a resposta que o Ministro do Ambiente dá? Primeiramente, eu não conto que as ONGs no mundo, não é só em Cabo Verde, tenham a mesma opinião que os governos. São organizações não governamentais, são independentes, têm a sua forma de ver e ainda bem que seja assim. Reclamam mais, mas nós estamos num país em que também temos muitas prioridades. Nós não temos prioridades a nível apenas das áreas protegidas. Por exemplo, aqui dizem que algumas áreas protegidas estão abandonadas, não têm uma equipa de gestão, enfim... Sempre foi, nós temos estado a consolidar, nós somos um país, há países em que declaram que irão, legislar para criar uma área protegida, 20 anos depois legislam. Nós em Cabo Verde temos um sistema em que olhamos para as necessidades, legislamos e depois criamos as condições. E é evidente que neste processo nós já temos que de facto criar os vários instrumentos de gestão das áreas protegidas e assegurar, não é só legislar, criar as protegidas, mas também assegurar recursos suficientes para manter, digamos, a boa gestão das áreas protegidas. Ele é um desafio do país. Nós estamos, do nosso ponto de vista, portanto, numa trajetória positiva. Veja, nós há também pouco tempo tivemos 46 áreas protegidas, criamos mais um parque natural. Aqui na Ilha de Santiago, o Parque Natural da Baía do Inferno, em Monte Angra, e evidentemente que com o acordo global sobre a biodiversidade, neste momento nós temos um novo quadro global, em que também se criou um fundo global para a biodiversidade. Há um objetivo global que se diz o Objetivo 3030, em que os países devem até... Mas também não é só criar estas áreas, tem que ter alguém para as proteger. Evidentemente, portanto, e a proteção não tem que ver apenas com equipes com planos de gestão.
Por exemplo, eu há pouco ouvi, as ONGs devem ter espaço. Pois, nós temos espaço, as ONGs estão a trabalhar a nível das áreas protegidas. Recentemente o Governo aprovou uma resolução que melhora ou cria um quadro de relacionamento de fair play com as ONGs, pró-ambientais acima de tudo, porque é o que se quer? O que se quer é que, dentro do espírito de um Estado parceiro, as ONGs possam fazer muito mais e ter mais recursos do Estado. E para isto há que criar um quadro em que claramente decidimos o que é que o Governo faz, o que é que as ONGs fazem, quais são as responsabilidades do Governo, quais são as responsabilidades das ONGs e do setor privado, e acima de tudo podemos estabelecer protocolos que permitem, portanto, o financiamento de várias atividades das ONGs. O caminho tem que ser este. E é este o caminho que se percorreu a nível de todos os países. Veja que toda a temática ambiental e climática é coisa recente em Cabo Verde. O primeiro Ministério do Ambiente foi criado nos anos 90. Começou com, em termos institucionais, com o Secretariado Executivo para o Ambiente. As coisas foram evoluindo. Hoje temos mais quadros. Nós não tínhamos ONGs proambientais, hoje temos vários. E vamos, portanto, progredindo. Agora, é bastante legítimo que se queira mais. Eu também quereria mais. Mas nós temos um país de prioridades. E dentro das prioridades, temos que escolher prioridades de prioridades a nível da saúde, a nível da educação, a nível da ação social do Estado, a nível, enfim, da segurança, etc., portanto, das infraestruturas. E, portanto, nós temos é que fazer as coisas em função dos recursos disponíveis. Se calhar os cabo-verdianos têm que pagar mais impostos. E no sentido do Estado também ter mais recursos e atender a todas as demandas que todos nós legitimamente temos. E isto é normal. Ainda bem que nós temos uma sociedade em que se exige mais. Que as ONGs possam livremente exprimir as suas opiniões, que possam criticar, que nós possamos, portanto, sentar-se à mesa. E nós queremos isto, criar um quadro de boas relações, mas nós não precisamos de ter ONGs que têm, portanto, a mesma opinião, que estejam completamente 100% alinhados com o governo, porque são organizações não governamentais. E, portanto, a sociedade civil organiza-se e em função da sua organização, define a sua forma de trabalhar. O que nós entendemos é que deve ser em complemento com aquilo que o setor privado faz e com aquilo que, portanto, as instituições públicas, o poder público faz. Muito bem, obrigado ao Ministro do Ambiente por nos ajudar a olhar para o ambiente, para a COP. Já agora desejo-lhe um Feliz Natal e bom 2024.